Pessoal, como eu havia falado em nossa aula sobre artrópodes, nesse vídeo eu vou dar continuidade ao conteúdo, abordando alguns tipos de grupos, pertencentes aos artrópodes. Iniciando aqui com os insetos, que nós temos vários exemplos, como as formigas, os cupins, as baratas, percevejos, besouros, abelhas, mosquitos, borboletas, louva-a-Deus, bichos de pau, entre outros. Vários tipos, de espécies de insetos. Então, os insetos, eles vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Alguns possuem asas, que vai auxiliar esses animais chegarem mais fácil aos alimentos, ajuda esses animais a procurar um parceiro para reprodução, a fugir de predadores. Então, o corpo dos insetos é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, a gente pode encontrar em algumas espécies antenas, os olhos. No tórax, a gente pode encontrar asas, naqueles que tenham asas. E no abdômen, além dos órgãos desse animal, encontramos também as pernas. A alimentação dos insetos pode ser herbívora, no caso dos pulgões, carnívora, no caso dos besouros, onívoras, como o caso das baratas. Onívoras, para a gente relembrar, são aqueles seres que se alimentam de tudo. E os parasitas, nós temos como exemplo aí as pulgas. A respiração dos insetos ocorre através de pequenos tubos, que são as traqueias, que levam o gás oxigênio diretamente para os tecidos. Então, aí nós chamamos de sistema traqueal. As traqueias, elas se abrem para o meio externo do corpo do inseto através de orifícios que são chamados de espiráculos, onde vai ocorrer aí as trocas gasosas com o ambiente. Então, observando aí nessa imagem, nós temos os espiráculos que vão se abrir para o meio externo, a traqueia, onde vai receber esse gás oxigênio e vai enviar o oxigênio para o tecido do corpo desses animais. A reprodução dos insetos é uma reprodução sexuada e a fertilização é interna, ou seja, a fecundação desses gametas vai ocorrer de forma interna. A maioria é ovípara. Isso quer dizer o quê? Esses animais, eles liberam ovos para o desenvolvimento dos seus filhotes. Mas existem também algumas espécies que são ovivíparas. A diferença é que esses ovos vão ficar dentro do corpo do animal. O animal vai sair, após a eclosão desses ovos, já no seu formato parecido com os adultos, por exemplo. Já no ovíparo, a fêmea lança os ovos no ambiente e termina lá o seu desenvolvimento. No caso do ovovivíparo, esses ovos continuam lá dentro do corpo do animal. No momento da cópula, do acasalamento dos insetos, o macho deposita espermatozoide no interior do corpo da fêmea. A partir dali, vai ter a fecundação e vai ter o desenvolvimento no interior da fêmea. Os ovos recebem uma casca que vai proteger aquele indivíduo da perda de água para o ambiente. Então, alguns animais, eles apresentam esse desenvolvimento através da metamorfose. Nós temos a metamorfose completa e a metamorfose incompleta, que vocês podem estar vendo detalhadamente aí na página 262. Na metamorfose completa, nós temos como exemplos as borboletas, alguns besouros, abelhas, moscas, formigas, que são animais que passam por algumas etapas até chegar no seu formato, de corpo, na forma adulta. Os ovos, quando eclodem, liberam ao ambiente uma larva, depois a pupa, para depois ter o animal na sua forma adulta, como a gente pode ver aí cada etapa da metamorfose de uma borboleta. Já no caso da metamorfose incompleta, depois que esses ovos eclodem, o animal ele já tem um formato das suas características adultas. Então, ele passa por uma forma jovem, que se chamam ninfas. E a mesma característica corporal que eles têm vai continuar até a forma adulta. Eles apenas vão aumentar de tamanho.
Então, a diferença da metamorfose completa é que passa por essa etapa de larva, a parte larval desse animal. A incompleta não tem essa etapa de larva. O animal já nasce com o formato, né, do animal em si e apenas vai mudando algumas características ao longo do seu desenvolvimento, até a fase adulta. Existem também insetos que não sofrem metamorfose durante o seu desenvolvimento, que é o caso da traça, por exemplo, né? Nós temos aí o ovo da traça e ele vai apenas crescendo, mudando, né, o seu tamanho, mas as características são basicamente as mesmas. Outro grupo aí, né, de artrópodes, nós temos os crustáceos, né, os crustáceos que têm essa característica de apresentar uma carapaça de quitina em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida, que pode cobrir todo o corpo ou apenas a região cefálica, né, do animal, a região do cérebro do animal. Uma grande quantidade possui apêndices, como eu expliquei na nossa aula, a apêndice que se assemelha às pernas, porém esses animais utilizam essas apêndices para ajudar na alimentação. E também são animais que possuem 2 pares de antenas. Os crustáceos têm uma diversidade enorme, né, de animais, de espécies e de hábitos e de tamanhos. São animais de vida livre que podem ser encontrados no ambiente marinho, né, nos mares, na água doce ou no solo, né? Nós temos como exemplo aí a lagosta, o caranguejo, o siri, o camarão, o tatuzinho de jardim e o lagostim. O lagostim parece muito com a lagosta. Então, o corpo, né, dos crustáceos é dividido em cefalotórax e o abdômen. A gente pode encontrar os olhos, né, o par de antenas desse animal. A alimentação dos crustáceos pode ser herbívoras, onívoras, carnívoras e parasitas. Possui um sistema digestório completo. Vale lembrar que quando possui um sistema digestório completo, quer dizer que esse animal possui boca e ânus, né? E a troca gasosa, né, a respiração desses animais acontece através das brânquias. Esses animais possuem sexos separados, né? Tem a fêmea e tem o macho. São animais que têm uma reprodução ovípara, ou seja, lançam ovos no ambiente. Tem uma fecundação interna. O desenvolvimento do ovo ocorre dentro da fêmea ou também pode ocorrer no meio externo. E o desenvolvimento dele pode ser direto ou indireto. O desenvolvimento direto quer dizer que o animal já nasce com as características do animal adulto. O desenvolvimento indireto é porque ele passa por algumas fases, né, de desenvolvimento até chegar, né, algumas características do corpo, até chegar nas suas características de forma adulta. Outro tipo, né, de artrópodes são os aracnídeos, né, que são artrópodes terrestres, nesse caso, apresentam 4 pares de pernas e 2 pares de apêndices na região da boca. Lembre-se, os apêndices são membros que se assemelham às pernas, né, às patas desse animal, porém tem esse auxílio aí de alimentação dele, por isso que geralmente ele fica localizado próximo à boca do animal. O corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax e abdômen também. E esses animais não apresentam antenas. Nós temos aí como exemplo as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Os ácaros também classificam com os carrapatos. O grupo das aranhas, né, as aranhas têm essa capacidade de produzir a seda, todo mundo sabe, né, que a teia da aranha é uma seda. Possuem 4 pares de pernas locomotoras, né, além também das apêndices, né, o par de apêndice, e 4 pares de olhos simples. O grupo do escorpião possui, o escorpião ele possui um hábito noturno, né? Então, por ter essa característica, né, de ter hábito noturno durante o dia, eles estão sempre escondidos, atrás de rochas, atrás de madeira, porque o seu hábito alimentar é mais noturno. Nós temos também o grupo dos ácaros, né,
que estão aí os ácaros e os carrapatos, que são o grupo mais conhecido do mundo. Tem animais, tem espécies, né, terrestres, aquáticas e parasitas, no caso do carrapato, né? E esse é um grupo mais importante dos aracnídeos. Ele é o mais importante no ponto de vista médico, né, que são animais que causam doenças, e também no ponto de vista econômico. O corpo desses animais não é segmentado, eles têm o cefalotórax e o abdômen fundido, ou seja, como se fosse um só. Diferente das outras espécies, né, que dá para perceber a diferença do corpo, né, do abdômen e do cefalotórax, tem essa separação, como a gente pode ver aí no caso da aranha. No carrapato e no percevejo não acontece isso, o cefalotórax é fundido com o abdômen. Em geral, os aracnídeos, eles são carnívoros, em exceção dos parasitas, né, que são os carrapatos e os ácaros. Nos carnívoros, a digestão se inicia fora do corpo do animal. Como isso acontece? Ao capturar, né, a sua presa, ou dilacerar aquela presa, com a quelícera, que é essa parte aí, ó, do corpo do animal, que vocês podem observar aí no caso do escorpião, a quelícera, e aqui também na aranha. Quando eles capturam, né, e dilacera aquela presa com a quelícera ou com o pé de palpo, fluidos digestivos, né, algumas substâncias são liberadas naquele animal e esse animal, essa substância vai facilitar a alimentação daquele predador. A troca gasosa dos aracnídeos ocorre através de pulmão ou de traqueia. Algumas espécies têm o sentido de visão bem desenvolvido, como é o caso das aranhas. Os órgãos sensoriais nas pernas, né, para conseguir sentir predadores próximos. Os escorpiões são capazes de perceber vibrações no solo através da sua estrutura chamada pentes. Então, os escorpiões têm essa estrutura aí chamada pentes, que vai ajudar eles a estar sempre em alerta em algumas vibrações quando algum predador se aproxima. Aí ele consegue, através dessa sinalização, se defender. São animais ovíparos, ou seja, que lançam os ovos no ambiente. São animais de sexo separado, ou seja, tem a fêmea e tem o macho. E a fecundação é interna, ou seja, os gametas vão se fecundar internamente. No caso das aranhas, o macho vai utilizar o pé de palpo para transferir o espermatozoide para o corpo da fêmea. A fecundação, né, vai ocorrer de forma interna e os ovos desse animal, como são ovíparos, vai ser lançado no ambiente. A aranha, que tem essa capacidade, né, de produzir a teia de aranha, a seda, ela vai envolver todos aqueles ovos, que é chamado de ooteca. Como a gente pode observar aí na imagem, ó. As aranhas depositam os ovos no ambiente e com a seda, ó, enrola todos, protegendo esses ovos do ambiente externo. Os escorpiões, né, o macho, ele transfere os espermatozoides para a fêmea durante a dança do acasalamento. Esse vídeo eu separei para vocês e eu vou mandar o link para vocês assistirem como é que ocorre nessa dança do acasalamento dos escorpiões. Os escorpiões, eles não formam ovos, não tem ovos na reprodução dos escorpiões. No caso dos ácaros, os ovos eles são depositados no ambiente ou então sobre o hospedeiro, já que são animais parasitas. Então, do ovo vai eclodir, tem um errinho ali, desculpa. Do ovo vai eclodir, né? Vai sair uma larva que vai sofrer algumas mudanças corporais, né? Algumas características externas, até se tornar adultos. Existe uma característica muito interessante nos escorpiões, que é esse cuidado parental. Esses animais, como eles não têm ovos, os filhotes ficam sempre em cima da fêmea,
até conseguirem sobreviver sozinhos, conseguirem se defender, conseguirem se alimentar sozinhos. Então, enquanto isso, os filhotes de escorpião ficam em cima da mãe. Então, pessoal, outro grupo aí que faz parte dos artrópodes são os quilópodes e os diplópodes, que é o que a gente vai ver agora. Então, o piolho de cobra são representantes do grupo diplópodes e a lacraia são representantes do grupo quilópodes. Então, observa aí que são animais que têm umas características bem semelhantes, né? São animais terrestres, vivem em ambientes úmidos, como embaixo de rochas, de madeira ou até mesmo no interior do solo, dentro do solo. Possui cabeça e corpo alongado e dividido por segmentos. Observem aqui, ó, vários segmentos no corpo desses animais. Então, é a característica também comum desses grupos. Podem apresentar diversos pares de pernas ao longo do corpo e um par de antenas. Então, observando aí, ó, essa imagem é do livro de vocês, está na página 270. Nós vemos aí a estrutura do corpo dos quilópodes. Os quilópodes, eles apresentam, no caso o exemplo aí, nós temos a lacraia, né, que faz parte do grupo dos quilópodes. Nós temos vários pares de perna, né, aí no número 1 sendo indicado. Um par de perna por segmento, ou seja, cada segmentozinho daquele do corpo do animal vai ter um par de pernas. As lacraias, elas possuem um corpo levemente achatado e um par de pernas por segmento. No último segmento, né, desse animal, existe um par de pernas anais, que assumem a função sensorial de ataque e de defesa. Observem aí na imagem as pernas anais. Então, essas pernas aí vão ajudar esse animal a se defender dos predadores quando se sentirem ameaçados. Então, nós temos aí também, nessa imagem 2, a cabeça do animal. Próximo à boca vai existir aí um par de apêndice, né, que são especializados em formato de garras, que vai ajudar esses animais a se alimentar. E também são garras venenosas, que vai ajudar esses animais também a se defender. Então, eles têm essa defesa na parte final do corpo, né, nas partes anais, e também na cabeça, né, próximo à boca do animal. Possui um par de antenas que vão captar estímulos do meio externo e um par de olhos. Aqui nós temos aí a estrutura do corpo dos diplópodes, como o piolho de cobra, né? Temos aí na primeira imagem, também possuem dois pares de pernas por segmento. Então, diferente da lacraia, que possui apenas um par de perna por segmento, o piolho de cobra, né, que faz parte dos diplópodes, eles possuem 2 pares de perna por segmento, certo? Na cabeça possui um par de antenas, nos quais eles vão perceber o ambiente, né, que estão caminhando. É como se fosse sensorial, vai estar lá sempre coordenando esse animal no seu caminho. Olhos que podem estar ausentes ou são formados por 2 conjuntos de olhos simples. Então, esse animal ele pode apresentar ou não ter olhos, né? Algumas espécies de diploides, no caso do diplópodes, no caso do piolho de cobra, são animais que têm olhos, mas algumas espécies podem não apresentar esses olhos, certo? Os quilópodes são predadores, certo? Usam as antenas para detectar a presa. Eles vão detectar a presa, vão imobilizar ou matar, mastigar e vão ingerir a presa. Espécies maiores, como a lacraia, podem se alimentar de pequenos vertebrados. Percebam que nós estamos falando de animais invertebrados. No caso das lacraias, que são animais maiores, além delas, outras espécies que sejam maiores podem se alimentar de pequenos vertebrados. Os diplópodes, né, são detritívoros, que são aqueles animais que se alimentam de restos de
animais. Restos de seres vivos, por exemplo, restos de planta. Há espécies carnívoras e também espécies onívoras que se alimentam de tudo. Se alimentam de vegetais em decomposição, geralmente quando são animais que são encontrados debaixo de rochas, cascas de árvore e troncos, né, de árvores. Ambos possuem sistema digestório completo, respiração por meio das traqueias, né, o sistema traqueal, reprodução sexuada, né, que possui gametas e uma fecundação interna. Os quilópodes têm um desenvolvimento direto ou indireto, né, o animal pode crescer já com característica adulta ou não, passar por algumas fases até chegar no seu formato adulto. E os diplópodes têm o desenvolvimento indireto. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou enviar também as atividades que vocês devem fazer para que abordem esse conteúdo, ok? Qualquer dúvida, vocês falam comigo no privado, tá bom? Na nossa próxima aula, terça-feira, eu vou fazer a correção dessa atividade e vou anotar o nome de quem fez e quem não fez. Então, é muito importante que todos tenham visto esse vídeo e tenham entendido. Caso não tenham entendido, pode assistir novamente, tá bom? Ou então falar comigo no privado para ajudar vocês na atividade. Boa atividade para vocês!